Olá! Hoje vamos dar uma olhada no que rolou na 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Piabiru, lá do dia 2 de junho. Isso aí, a sessão foi presidida pelo vereador Irineu Manfrim. E quem estava presente? Olha, marcaram presença o Alexandre Cheva, o Barão, Toninho da Ambulância, João Santana e o professor Claudino, que secretariou os trabalhos. Ah, ok. E teve ausências? Sim, faltaram o Bruno Miranda, o Lucas Brito e o Paulo Muniz da Saúde. Entendido. Então, o nosso objetivo aqui é destrinchar um pouco as decisões e os debates mais importantes que aconteceram por lá, né? Exatamente. Depois daquela parte inicial, sabe, leitura bíblica feita pelo Toninho da Ambulância, aprovação da ata anterior, aí a sessão entrou mesmo nas novas matérias. E o que veio primeiro? Projetos. Logo de cara teve a leitura de 2 projetos de lei do Executivo. Um para conseguir mais verba, um crédito adicional para a saúde. E o outro para bancar o auxílio alimentação dos servidores municipais. Foram encaminhados para as comissões analisarem, né? Certo. E depois vieram as indicações, que são aquelas sugestões dos vereadores para a prefeitura, certo? Isso. E olha, a situação da rodoviária em reforma deu o que falar. Imagino. O que foi proposto? Bom, o vereador Barão apresentou 2 indicações sobre isso, na verdade, ligadas à infraestrutura. A indicação 103 pedia, assim, com urgência, né? Bancos e banheiros químicos lá nos pontos temporários de venda de passagem. Ah, por causa da reforma da rodoviária, faz sentido. Exato, já que o pessoal está sem estrutura nenhuma lá. E a outra dele, a 104, era um pedido mais comum, digamos. Um redutor de velocidade. Onde dessa vez? Na Rua Juvenal Portela. Essa questão do trânsito parece que não sai de pauta, né? De jeito nenhum. O vereador João Santana até comentou sobre isso, a necessidade geral de mais redutores pela cidade. Porque, segundo ele, tem muito motorista desrespeitando o limite de velocidade, essas coisas. É complicado. Mas aí, como um contraponto, talvez mais educativo, o presidente Irineu Manfrim sugeriu uma coisa diferente. O quê? Uma indicação, a 107, propondo um estudo para criar uma transitolândia municipal. Transitolândia. Tipo aquelas mini-cidades para ensinar trânsito. Isso, exato. Um espaço para ensinar as regras, a prática do trânsito para crianças, adolescentes. Uma visão mais a longo prazo para o problema, talvez. Interessante essa abordagem, né? Fugir um pouco só do quebra-molas. E na área social, teve alguma coisa? Teve sim. O vereador professor Claudino apresentou a indicação 108. Era um anteprojeto, sabe? Uma ideia inicial de lei. Sobre... Propondo isentar do pagamento do IPTU os moradores que são portadores de doenças crônicas graves. Nossa, isso é importante. E gerou discussão. Gerou sim. Principalmente no grande expediente, que é aquele momento que eles têm mais tempo para falar, para debater os assuntos com mais calma. E como foi esse debate, especificamente sobre o IPTU? Olha, foi um momento bem sensível, eu diria. Tanto o professor Claudino, que propôs, quanto o vereador Alexandre Cheva, eles compartilharam experiências pessoais, sabe? Sério? Sim, falaram do impacto de ter alguém na família com doença grave, as dificuldades financeiras, o desgaste emocional. Tudo isso para reforçar a importância daquela isenção. Entendi. Humaniza bastante a discussão, né? Com certeza. Mostra o lado real do impacto de uma lei assim na vida das pessoas. E voltando para as questões mais, digamos, práticas, de infraestrutura, o vereador Barão continuou ativo. Bastante. No grande expediente, ele voltou a falar da urgência da situação lá nos pontos de venda de passagem improvisados. Aquela questão dos bancos e banheiros. Isso. Ele até contou um caso que chamou a atenção. Conta aí. Parece que uma senhora, idosa, precisou usar o banheiro da casa dele mesmo, do vereador Barão, porque não tinha onde ir lá no ponto. E essa situação improvisada já dura uns 8 meses, segundo ele. 8 meses? Caramba! Isso ilustra bem o problema, né? Demais. E ele não parou por aí. Apresentou também o requerimento, o 1625. Requerimento é um pedido formal de informação ou providência, certo? Exato. Nesse caso, ele está pedindo informações e providências sobre uma quadra de esportes de uma escola. Qual o problema da quadra? Parece que está inacabada há mais de 10 anos. Uma década? Nossa Senhora! É muito tempo parado. Pois é, mostra como na Câmara se discute desde o problema urgente, tipo o banheiro improvisado, até essas questões que se arrastam por anos, né? Verdade. E teve mais algum ponto relevante nesse grande expediente? Sim, o vereador João Santana aproveitou para relembrar um pedido antigo dele, também sobre trânsito, perto das escolas Arco-Íris e Mãe Dolores,
Problemas que persistem lá. Mas teve só cobrança ou teve espaço para coisa boa também? Teve espaço para notícia boa, sim. O vereador Barão, por exemplo, elogiou a instalação de uma nova horta hidropônica na cidade. Falou que é um sinal de desenvolvimento, né? Legal! O incentivo à economia local. Isso. E o vereador Alexandre Shiva fez questão de parabenizar a cidade e os organizadores pelo primeiro Motofest que aconteceu. Disse que movimentou bem Piabiru. Bacana ver esse reconhecimento também. Agora, na hora do vamos ver, das votações, como foi? Teve consenso ou muita briga? Olha, na ordem do dia, que é a hora de votar mesmo, o clima foi de consenso. Aquele requerimento do Barão sobre a quadra acabada, Sim. aprovado por unanimidade. Todos os presentes votaram a favor. Que bom. E os projetos do Executivo? Então, aqueles 2 que foram para as comissões no início ainda não votaram. Mas tinham outros 6 projetos de lei do Executivo já prontos para votar, do 39 ao 44 de 2025. 6 de uma vez? E todos aprovados. Todos aprovados por unanimidade, em primeira votação. Uau! E do que tratavam esses projetos? Era coisa importante? Sim, eram projetos relevantes para a administração municipal conseguir trabalhar. Tinham coisas variadas, sabe? Autorização para firmar convênios, liberação de mais verba, os créditos orçamentários para várias secretarias, tipo para cobrir folha de pagamento, pagar dívidas, contratar alguns serviços. Ah, ok. Ajustes no orçamento, basicamente. Isso. E um deles também previa aumentar o número de vagas para alguns cargos públicos. Essa aprovação unânime mostra que, pelo menos nesses pontos, havia um entendimento geral sobre a necessidade dessas medidas para a prefeitura seguir funcionando. Faz sentido. Bom, então, resumindo a ópera... No fim das contas, a sessão acabou sendo um retrato bem fiel do que acontece numa cidade como Piabiru, né? A gente viu a Câmara tentando resolver problemas bem imediatos da população, um banheiro, um quebra-molas... Ao mesmo tempo que discute... Exato, ao mesmo tempo que discute medidas de apoio social, como a isenção do IPTU, pensa em desenvolvimento como a horta hidropônica e, claro, aprova questões orçamentárias essenciais para a gestão. Bem completo, então. E para quem quiser se aprofundar, ver os detalhes de cada projeto, cada indicação... É só acessar os canais oficiais da Câmara Municipal de Piabiru. Lá tem tudo documentado, as atas, os vídeos... Ótimo. E já tem data para a próxima sessão? Tem sim. A próxima sessão ordinária será na terça-feira, às 6h30 da tarde. Fica o convite, então, para acompanharem. Com certeza. E fica também uma reflexão, né? Pensando naquela ideia da Transitolândia. Sim. Se isso realmente for para frente, sabe? E se funcionar mesmo essa educação para um trânsito mais consciente desde cedo, será que daqui a uns anos a gente ia ver menos necessidade de ficar pedindo tanto redutor de velocidade? Será que o respeito viria mais naturalmente? É uma boa pergunta. Quanto tempo será que leva para uma mudança cultural dessas acontecerem? Fica aí a reflexão.